Bom dia, senhoras e senhores inscritos nesse canal. Hoje é terça-feira, 23 de fevereiro de 2021 e uma manifestação aí no Rio de Janeiro. Há um quebra-quebra, agressões e o negócio tá bem complicado aí. Postei um vídeo agora há pouco aí que me mandaram, né? Um rapaz com a metralhadora dentro do carro. Gostaria de comentar esse assunto aqui. Antes disso, eu queria mandar um abraço aqui pro Leandro aí do Rio de Janeiro mesmo, taxista, que pediu aqui que mandasse um abraço aí, um abraço para você, Leandro. Veja bem, eu já tinha comentado essa matéria aqui, é de um professor de Harvard, que depois que ele fez essa matéria, eu fiz contato com ele e eu tenho mantido contato regular. Ele é da Harvard Business School e o nome dele é Benjamin Edelman. E ele escreveu aqui então esse artigo, veja bem, Uber can't be fixed. Olha bem, Uber can't be fixed significa dizer que a Uber não tem conserto. Não tem como consertar a Uber. Aí embaixo, it's time for regulators to shut it down. Então veja bem, it's time, veja bem, é hora dos reguladores desligarem esta porcaria. Então, eu gostaria de comentar aqui e fazer um link aí com essa manifestação do Rio e dizer que, infelizmente, quando se trata de Uber, não há solução. Ontem eu trouxe aqui dois convidados ilustres, né? A Ana Carolina Paes Leme, professora, e o também professor e procurador do Ministério Público aí do Rio de Janeiro, doutor Rodrigo Carelli. Então, eles estavam falando lá do sindicato e falando lá da pressão. Então, tudo bem. Essa manifestação no Rio de Janeiro, a primeira pergunta que eu quero fazer é o seguinte: por que foram para o Galeão e não foram para a porta da Uber? Por que estão sempre fazendo manifestação no estádio de futebol e ninguém vai para a porta da Uber? Tudo bem que esse barulho aí vai incomodar a empresa, né? Tá criando um desconforto para a empresa. E o assunto vai dar o que falar. Agora, muito melhor, né? Teria mais pressão se fosse lá na porta da Uber lá e ficasse lá azucrinando a vida desse povo. Agora, eu queria dizer que o seguinte: a Uber, ela não vai aumentar a tarifa. Ela não vai aumentar a tarifa porque senão o cliente vai abandonar a plataforma dela. E aí vai buscar os concorrentes, que seja InDrive ou que seja o táxi. Então não existe essa possibilidade, porque a tarifa é baixa por causa do dumping, que é para quebrar os concorrentes. Só que isso não vai dar em nada, porque quando você está mal intencionado, né, você não consegue chegar em lugar nenhum. Ela não vai aumentar a comissão do motorista porque a Uber está quebrando. A Uber está no prejuízo danado, então ela não tem como aumentar a porcentagem do motorista ou diminuir os ganhos dela, né? Que ela cobra aí 25%, 40%, 50%, ela não tem condição de cobrar apenas 5% ou 10%. Mesmo cobrando 20%. Então, tem muito carro na rua, era preciso ter menos. O STF diz que o Estado não pode intervir numa empresa privada. Só que essa empresa privada, ela está usurpando uma função pública, porque o serviço de transporte é um serviço de transporte, é serviço público, não pública. Então, nada mais é do que o algoritmo do Satanás. Essa privada não pode regular a quantidade de carros. Se não regular a quantidade de carros, fica esse monte de carro, esse monte de motoristas, e ninguém vai chegar a lugar nenhum, que foi lá o preço da imbecilidade que fizeram, porque o município, o STF diz, não, o município não pode proibir, o município não pode fazer isso. Não tem férias, não tem 13º, não tem nada, e também não tem a tarifa mínima. Então, não tem solução. A solução é do professor de Harvard. Tem que desligar essa porcaria. E aí eu recomendo que se faça o quê? Que se leve na justiça, bote no pau esses aplicativos picaretas, vagabundos, criminosos e irresponsáveis, arranque dinheiro deles e banal. Queria dizer que o taxímetro foi congelado lá na base de R$3 o km, né? Lá de 2015, 2016, mas roda, se ele não estiver rodando com desconto, ele está rodando com um valor ainda que já está defasado,
mas que lhe dá uma possibilidade ainda de se manter no mercado. Com ela tá errado também. Então a solução aqui, a sugestão desse canal, é que não há solução, não tem conserto. Arranque um dinheiro deles e vá procurar todas as informações. Por gentileza, deixe seu like. Se puder também, inscreva-se.